Na videoaula de hoje, nós vamos estar posicionando como calcular a vazão de distribuição de água num determinado setor. Primeiramente, vazão é o volume de água que passa por unidade de tempo. Se eu falo para vocês que em um determinado setor nós distribuímos 500 litros de água, você vai me perguntar o seguinte: isso é muito ou pouco? Depende. Se foi 500 litros de água em 1 segundo, pela unidade de tempo de 1 segundo, é muita água. Se foi 500 litros de água em um dia, o espaçamento muito maior, o volume já não é tão significativo como se fosse em 1 segundo. Por isso que vazão é sempre volume de água que passa por unidade de tempo. Quais são as unidades que mais se usa na hidráulica no sistema de distribuição? Metro cúbico por segundo, metro cúbico por hora e litros por segundo. São essas as unidades mais comuns de ser usado. Então, para a gente converter, por exemplo, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros de água. Então, nós que somos da engenharia, nós técnicos do sistema de distribuição, essas unidades a gente tem que ter no dia a dia a dinâmica delas. Bora lá então. Para a gente calcular qual é a vazão de entrada de água num determinado setor, a primeira coisa que você tem que pegar é delimitar o setor que você vai trabalhar. Você tem as redes de água que estão dentro desse setor. O que você vai ter que fazer? Delimita e pega o número de economias. Muitos profissionais pegam o número de ligação. O que acontece? Não necessariamente a quantidade de ligação bate com a quantidade de economia. Para pensar, se eu tenho um tubo, eu tenho um ramal de água nesse tubo, eu tenho que colar de tomada, tenho a minha ligação feita até a minha casa. Tá? Então, eu tenho uma economia, que é uma casa, e uma ligação. No entanto, em vez de ser uma casa, vamos supor que seja um prédio, que agora eu tenho 20 apartamentos. Se eu tenho 20 apartamentos, eu continuo sendo uma ligação, só que eu tenho 20 economias. Então toma cuidado, quando você selecionar, você não pede a quantidade de ligações, você vai pedir a quantidade de economias. Com o número de economias, você vai ter que estimar agora qual é a população que você está abastecendo. Como que você vai calcular isso? Você vai ter que ver na sua cidade qual é o indicador que fala o seguinte: quantos habitantes tem por economia. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar a sua população urbana do seu município, não pega a população total, porque dela tem a população rural, é a população urbana que tem no município, dividido pelo número de economias ativa, tá? Não pega o número de economias total, tem que ser aquelas que estão ativas. Com isso, você vai chegar no indicador de, por exemplo, 3,1 habitantes por economia. Antigamente, esse número, esse indicador era próximo de 5 habitantes por economia. Hoje começou a diminuir, porque a população não cresceu tão significativamente mais e os imóveis aumentaram. Então, normalmente hoje você mora um casal que é 2 pessoas numa única economia, ou um casal está tendo menos filhos, um casal e um filho são 3 pessoas, 3 habitantes por economia. Esse indicador você precisa conhecer do seu sistema de distribuição. Então pega lá, quantos habitantes você tem por economia. Por quê? Que com isso você vai calcular a população que você tem do seu setor de distribuição de água. Como que nós vamos chegar na população? A população você vai calcular então o seu indicador, que no nosso exemplo aqui é 3,1 habitantes por economia, e você vai pegar a quantidade de economias do seu setor. Então vamos supor 1.500 economias. Divido isso com isso, corto com corto, me sobra a unidade de população. E aí você vai chegar na população 1.500 vezes 3,1, próximo de 5.000 habitantes que daria nesse exemplo. Com o número de população, aí sim você vai chegar na sua vazão. Como que você chega na vazão de distribuição? Vai ser a sua população, lembrando que é a vazão, vou pegar a população que eu calculei anteriormente, vezes o consumo per capita. O que é o consumo per capita? Quanto que um habitante consome de água por dia? Quantos litros por habitante consome de água por dia? Normalmente, quando nos tem dado, as pessoas usam muito 200 litros de água por dia por habitante. Então, como que esses 200 litros? É água que ele consome para tomar banho, é água que ele consome para ser higiene pessoal, é água que ele consome para lavar os pratos da cozinha, para limpar a casa, para irrigar o jardim e assim por diante. É o consumo de água médio que você tem por habitante.
No entanto, esse número muda de localidade para localidade, é importante você conhecer o seu. Então, hoje no interior de São Paulo, por exemplo, o consumo normalmente é 160 litros habitante de água por dia. O que você vai fazer no seu município? Se você não tem macromedidor, vamos supor que você não tenha macromedidor, você vai pegar o volume distribuído de todos os hidrômetros, você vai pegar todos os hidrômetros, pegar o volume total lido nos hidrômetros. Você vai ter o seu volume micromedido. O seu volume micromedido você vai dividir por toda a sua população urbana, tá? Aí sim você vai chegar no consumo per capita que a gente chama micromedido, o que está entrando nos hidrômetros que os hidrômetros estão monitorando. Só que aqui você tem que entrar com o consumo per capita total. Quando você está entrando no sistema de distribuição, eu tenho as perdas físicas que são causadas devido aos vazamentos e tenho as perdas aparentes, que é os gatos, que é os fraude de água, bem como submedição nos hidrômetros. Então, com essas situações, você tem que dar um jeito de entrar no consumo de água distribuído no setor. Como que eu vou calcular isso? Eu tenho que embutir as perdas de águas, tá? Nós temos que introduzir no cálculo da vazão de distribuição de água para um setor a parcela referente às perdas de água. O que seria perda de água? Então, se nós considerarmos que as perdas vai ser o volume distribuído de água que eu tenho para a entrada do setor, menos o volume que eu estou lendo nos hidrômetros, que é o volume micromedido, VM, volume micromedido, dividido pelo volume total que eu estou distribuindo. Então, repara o seguinte, o que eu estou distribuindo menos o que eu estou micromedindo é o que eu estou perdendo. Se eu quero saber em termos de porcentagem, eu divido pelo volume que eu estou distribuindo. Eu sei o tanto que eu estou perdendo em termos de porcentagem. Multiplico por 100 para me saber em porcentagem qual é a minha perda. Então, olha só que bacana. Se eu pegar isso daqui, dividir o 100 para o lado de cá, nós vamos ter perdas dividido por 100. Então, se a perda é 50, dividido por 100 me dá 0,5. Se a perda é 20%, dividido por 100, 0,2. Tá? Fica sendo volume distribuído menos o volume micromedido sobre o volume distribuído. Vou passar esse cara dividindo para cá. Então, fica volume distribuído vezes perdas dividido por 100 é igual ao volume distribuído menos o volume micromedido, tá? Então veja bem o que nós vamos fazer aqui agora. Vou passar esse volume micromedido para o lado de cá, ele vai, como é negativo, ele vai positivo, então fica volume micromedido, ficou volume distribuído, e vou passar esse cara para o lado de cá, como ele está positivo, ele vai negativo, então fica volume distribuído, perdas dividido por 100. O que a gente tem? A gente tem volume micromedido, agora eu vou pôr o volume distribuído em evidência. Vou ficar sendo 1 menos perdas dividido por 100. Só arranjo matemático. Veja bem o que a gente tem agora. Volume distribuído, vou isolar ele, vai ser o volume micromedido, que é esse, dividido por 1 menos a perdas dividido por 100. Então veja bem, sempre quando eu vou calcular um sistema de distribuição, eu tenho que embutir as minhas perdas de água. E aí, o volume que está entrando no sistema de distribuição, eu vou pegar o volume micromedido, que é o que tem lá dentro, tá? E vou colocar aqui 1 menos as minhas perdas do setor. É 30%, então você vai colocar 30 dividido por 100, o número aqui fica 0,3. 1 menos 0,3 fica 0,7. Você vai pegar então o seu volume micromedido no seu parque de hidrômetros, dividir por 0,7, você vai chegar então no volume que eu estou disponibilizando. Isso a gente faz quando você não tem macromedidor na entrada do setor. Tá? É uma estimativa, porque o seu consumo per capita lá, que era 160 litros habitante dia, o micromedidor, por exemplo, você vai ter que pegar esse consumo per capita e ver quanto que é o consumo per capita agora na distribuição, na entrada do setor. Como é que você vai fazer isso então? Você vai pegar o seu consumo per capita distribuído, vai ser o quê? O seu consumo per capita micromedido, que é o 160, 1 menos as perdas que você tem, dividido por 100.
Com isso você vai chegar num número que é maior do que o 160 e é ele que você tem que usar. Então no sistema de distribuição de água de qualquer projeto de setorização, você tem que entrar com qual consumo per capita? Não é o consumo per capita micromedido, é o consumo per capita que você está distribuindo de água, que vai ser baseado no micromedido, mas considerando as perdas. Com isso você vai conseguir sim calcular a vazão. Como que você vai conseguir calcular a vazão então? A vazão você vai chegar da seguinte forma. Você vai pegar a vazão que você quer obter, vai ser a sua população. Como é que você obteve a população mesmo? Pegando o número de economias que tinha, multiplicado pelo indicador que você tem, por exemplo, 3 habitantes por economia. Você tem a sua população. Vezes qual o consumo per capita? É o consumo per capita distribuído. Qual vai ser esse consumo per capita distribuído? Vai ser esse que a gente acabou de ver, o consumo per capita micromedido, 1 menos as perdas dividido por 100. Então você vai ver que você vai chegar no consumo per capita maior do que o consumo per capita micromedido. Aí você vai calcular realmente qual é a sua vazão. Qual é essa vazão? É a vazão média. Só que no sistema de distribuição de água, a gente sabe que as vazões alteram ao longo do dia. A gente tem uma máxima horária e a gente tem uma mínima, né? Na literatura, isso vai ser tópico de uma outra situação, de um outro vídeo aula, mas só adiantando, a vazão máxima horária, que muitas vezes a gente usa em sistema de distribuição para calcular as menores pressão que elas dão, as maiores perdas de carga, você vai pegar a sua vazão média, vai multiplicar por 1,25, que é o dia de maior consumo, que normalmente um dia da semana você tem um consumo maior do que os outros dias, normalmente 25% maior. Na cidade de interior, isso normalmente acontece de sábado, que é o dia de consumo maior, e multiplicado por 1,5, que é a hora de maior consumo. Com isso, você calcula a sua máxima horária que você teria no setor. Bom, você quer calcular a mínima agora. Qual era a mínima esperada? Você vai pegar a sua vazão média e multiplicar por 0,5. É isso que a literatura fala que é o coeficiente da mínima que você tem horária. Então, com isso, a gente hoje não fizemos nenhum exercício, nós vamos fazer outros exercícios em outras videoaulas, mas fica aí claro para vocês como que você tem que considerar a vazão de entrada do setor. E legal, isso é a teoria. Com as informações que você tiver na prática do macromedidor no campo, você começa a confrontar o que a teoria fala com o que o macro que está marcando no campo está falando. Para você ter diagnóstico, o engenheiro é isso. Ele tem que ir primeiro para a teoria e depois pegando o que está na prática, o que está dando de informação para ele entender o que pode estar acontecendo. Nunca esqueça, setorização, entrada no setor, você tem que considerar as perdas de água que está entrando no setor. Para isso, o consumo per capita não é o consumo per capita micromedido. Você tem que embutir as perdas dele. Muita gente simplesmente pega e multiplica pelas perdas. Não é. A forma de calcular é sempre essa, conforme a gente mostrou. O consumo per capita micromedido dividido por 1 menos as perdas dividido por 100, você chega no consumo per capita distribuído para calcular a sua vazão. Aí a dica, fica aí, se precisar de alguma coisa, Bruno não vai estar à disposição.